Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Gálatas capítulo 5, verso 19. O apóstolo Paulo vai tratar agora de mostrar quem são, tanto a carne como o espírito. Primeiro vai começar com a carne, já que ele vinha ensinando para não andar na carne, e mostra o único meio de não andar na carne e andar no espírito. Ele vai mostrar no verso 18 que os dois elementos, tanto a carne como o espírito, eles guerreiam entre si. Eles são opostos. Um revela um caráter e o outro revela outro tipo de caráter. Um agrada a Deus e o outro não agrada. É nesse contexto onde podemos fazer uma análise se nós estamos agradando a Deus ou não. Agradar a Deus é andar no espírito. Não agradar a Deus é viver na carne. Viver na carne, aqui o apóstolo Paulo vai mostrar que a expressão carne não diz respeito ao corpo, mas fala de uma natureza humana caída, algo invisível, porém manifesta por meio das obras, tanto em palavras como em atos e pensamentos e desígnios do coração. A palavra feneros, iniciando aqui esse versículo, indica conhecidos ou conhecidas, ou seja, algo claro ou algo esclarecido, algo capaz de ser manifesto ou compreendido. Então ele está dizendo que as obras da carne são compreendidas por meio desses elementos aqui. Ele vai associar 3 a princípio, porque referia a um contexto muito forte naquele período em que Paulo escreveu esta carta. E as 3 primeiras, ele vai descrever. A primeira é prostituição, que envolve uma área sensual, da onde vem a palavra porneia, no grego, que mais tarde vem a palavra pornografia, derivando-se desta. Impureza indica a profanação geral da personalidade, ou seja, a mancha geral no corpo. Imagine a água num balde, ela é água, mas se jogarmos uma tinta escura, ela vai ser água, mas vai ser escura por causa da tinta. Imagine uma personalidade humana coberta de tinta escura. Então ela não vai refletir mais a coloração da água, vai refletir a coloração escura, muito embora seja água. Esse é o contexto do homem quando caiu em pecado. É água, mas é uma água escura. Por isso Paulo fala da impureza. A pessoa que é impura, tudo que ela faz, tudo que ela pensa e todo o seu olhar é por meio dessa lente da impureza. Ela não consegue ver nada na realidade de Deus. Só consegue ver as coisas mediante esta lente que foi imposta nela desde o seu nascimento. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo, ter uma nova vida, para que a pessoa possa olhar para as coisas com o olhar de Deus. Lascívia indica o amor pelo pecado. É algo que envolve o ser humano de tal forma que ele fica despreocupado com aquilo que Deus acha ou com aquilo que as pessoas acham. Então Paulo vai mostrar aqui que esses 3 elementos fazem a cabeça aqui desse contexto, onde ele vai colocar cada um nas suas determinadas áreas. Ele vai mostrar que a carne é um senhor, assim como o Espírito Santo é um senhor. Jesus diz no Mateus capítulo 6, verso 24, ele diz: não podemos servir a 2 senhores, não podemos servir a carne e ao Espírito. Muitos dizem que existem crentes carnais. Na verdade, pode existir crentes carnais no contexto de entendimento de muitos, respeitamos,
Mas a pessoa, quando nasce de novo, ele é espiritual. Muito embora carregue característica da sua velha natureza. Porém, a Bíblia diz em João 3:9, na sua primeira carta, 1 João 3:9, 10, ele diz: os que são nascidos de Deus não têm prazer mais na prática do pecado. Então aqui já começa um novo rumo, mediante uma liderança forte, onde impulsiona a pessoa para um horizonte que é desconhecido em relação ao seu que era conhecido, ou seja, a sua natureza humana, a qual ele servia, e agora é outro rumo. E a Bíblia diz que quando acontece esse novo nascimento, a pessoa perde o prazer de viver segundo a carne. Isso é um grande divisor de águas entre os que pertencem a Deus e os que não pertencem. Por isso, Paulo vai mostrar aqui para os irmãos da Galácia que esses 3 pecados envolviam tanto as pessoas, caso da prostituição, antes do casamento, como fora do casamento. A impureza, a palavra akartásia, aqui refere-se a um termo geral. Mas aqui aplica-se muito na área moral. Ou seja, a impureza nos atos, impureza nas palavras, impureza nos pensamentos e impureza também nas intenções do coração. William Barclay, um grande gramático grego, ele definiu da seguinte maneira: a impureza refere-se a uma chaga purulenta que não foi drenada. É uma infecção. Quando a gente tem uma infecção, ela envolve todo o corpo. Assim como a pessoa impura, todo o seu corpo, quando fala corpo, não fala somente o corpo, mas fala todo o ser está envolvido. Imagine a pessoa ter vários pecados, essas obras da carne que aparecerão na sequência, todas elas sobre o homem. Não vai sobrar nada da água, né? Vai ser escura de qualquer jeito. Assim vem a lascívia, a palavra azegeia, libertinagem de um modo geral, significa devassidão, um apetite insaciável, algo desvergonhado, ou seja, a pessoa não tem vergonha de viver essa vida suja. Fala de atos indecentes que chocam o público. É uma pessoa entregue à lascívia, não tem freios, não tem controle sobre os desejos. É uma pessoa totalmente inclinada aos prazeres e só pensa neles e medita neles diariamente, dioturnamente. Ainda mais defende esses prazeres como se fosse um grande troféu. A Bíblia descreve que esses elementos mostram a pessoa que vive afastada de Deus. Deus é uma realidade plena para aqueles que o conhecem. Mas Deus é uma realidade obscura para aqueles que não conhecem. Toda pessoa que vive na carne não conhece a Deus. Só conhece a carne, porque Jesus disse que não podemos servir a 2 senhores. Quando Jesus fala do olho bom e do olho mau, ele está falando ali de algo definido. Ou a pessoa tem um olho bom ou a pessoa tem um olho mau. Ele está dizendo que a pessoa que tem um olho bom, todo o seu corpo será luminoso. E se o olho da pessoa for mau, todo o seu corpo estará em trevas. E caso as trevas que houver na pessoa for luz, então quão grandes trevas serão? Ou seja, aquilo que a pessoa acha que não é pecado, sendo pecado, a Jesus então vai ser uma multidão de trevas. Por isso Deus se apresenta no mundo por meio de Jesus, para redimir os homens do cativeiro do pecado. Essas coisas estando em nós, a gente não sente falta de Deus, pois elas nos satisfazem de uma forma tal que a gente não consegue ver nada além delas.
Por isso, quando se fala de Jesus, fala de outro elemento, fala de uma outra vida, fala de outro horizonte. Por isso a Bíblia aponta Jesus como a saída para todos os problemas. Problemas esses que são apresentados aqui. E sem Jesus, esses problemas triunfarão para sempre e levará a pessoa para uma morada eterna longe de Deus. Por isso, os que são nascidos de Deus, eles não têm prazer na prática do pecado. Que Deus nos abençoe.